Olá pessoal, estamos de volta. Seja bem-vindo ao nosso canal Exato em Dobro, com mais conteúdos de física e matemática para você. Eu sou o professor Carlos Salles. Já deixa o seu joinha, se inscreva no meu canal. Nós estamos desenvolvendo uma série aí de eletrostática e nós estamos na aula 9. Vem com a gente, que é bom demais, galera. Aqui, campo elétrico, tá? Estamos falando desse importante assunto que é o campo elétrico. Na aula anterior já falamos sobre isso, né? Eu quero voltar aqui na unidade do vetor campo elétrico, do campo elétrico, que a gente já viu que campo elétrico tem uma definição matemática como sendo o campo elétrico igual a força dividido por uma carga de prova, né? E aí, ó, força é dada em newtons, carga é dada em coulombs, pessoal, tá? Então, o que significa isso? Newtons por coulomb, né? E o que é essa carga aqui? É uma carga de prova, porque essa carga de prova não é, pessoal, a carga que produz o campo elétrico. Então, olha aqui nessa ilustração minha aqui, ó. Você tem uma carga Qzão e uma carga Qzinho. A carga Qzão é que produz o campo elétrico aqui que nessa região, né? E aí, quando eu coloco essa carga de prova aqui, essa carga ela fica sujeita a uma força elétrica aqui, né? E essa força, então, a gente já viu como calcular essa força pela lei de Coulomb e tal, né? E aqui é o ponto P, ok? Então, a gente viu aqui que esse conceito que nós estamos trabalhando aqui agora, que é o campo elétrico, essa grandeza física, ele tem a unidade de newtons por coulomb, né? Devido a essa definição aqui, ó, newtons por coulomb, tá? O que significa isso então, gente? Olha só, significa o seguinte, vamos supor que aqui um ponto, eu tenho um campo elétrico aqui, eu te dou o valor desse campo, que é de 5 newtons por coulomb, tá? Só para você entender. Significa o que esses 5 newtons por coulomb, né? Que cada coulomb aqui eu coloco aqui nesse ponto, sofre a ação de uma força de 5 newtons. É isso que significa. Então, se cada coulomb sofre a ação de 5 newtons, olha aqui para você entender, ó. Se eu tenho 2 coulombs, esses 2 coulombs vai sofrer a ação de 10 newtons. Se eu tenho 5 coulombs, esses 5 coulombs vai sofrer a ação de 25 newtons, né? Ou seja, uma carga que eu coloco aqui de 2 coulombs sente uma força de 10 newtons. É isso que significa, pessoal. Quero fazer uma demonstração rápida aqui, porque já que o nosso tema é campo elétrico gerado por uma carga pontual ou pontiforme, né? Eu quero conversar com vocês sobre o campo elétrico, agora não em função da carga de prova, mas sim em função da carga Qzão, a carga que produziu o campo elétrico, né? Então, olha essa definição aqui. Lembra da força da lei de Coulomb, que é força que é igual à constante eletrostática do vácuo, a carga 1, a carga 2, a nossa carga 1 aqui é o Qzão, a carga 2 é o Qzinho, tá certo? Dividido pela distância ao quadrado. E essa equação aqui, ó, vamos isolar o F, né, passando a carga para cá, para o segundo membro, de maneira que o F aqui isolado, então nós temos de cá uma expressão para a força, que é o F, e aqui uma expressão também para a força, né, que é o F. Então, se essas duas expressões aqui, elas me definem em F, então eu posso igualar essas duas expressões, né? Percebe que aqui eu tenho uma carga Qzinho de prova aqui também? Quando eu igualo as duas, elas podem ser eliminadas. Ó, eu vou cortar as duas de maneira que o E já fica isolado do lado de cá. O E, que é o campo elétrico, vai ser igual então, ó, a constante eletrostática do vácuo vezes a carga que gerou o campo elétrico dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa, né, gente? Essa distância é a distância da carga que produziu o campo até lá no ponto P, onde eu coloquei a carga de prova. Tem uma distância. Essa distância, aqui na fórmula, aqui não precisa de mostrar aqui o quadrado, porque ela vai só na fórmula. Essa distância, então, da carga até o ponto, né? Você pode estar me perguntando assim, mas, professor Carlos, se forem várias cargas, né? Ou seja, mais de uma carga, aí o que vai acontecer? Ó, eu coloquei aqui para você ter como exemplo, se for uma carga positiva numa região e nessa região tem uma carga negativa também, ou seja, aqui nós temos uma região
que é influenciada por duas cargas. Então, o campo elétrico aqui no ponto P vai sofrer as influências das duas cargas. Vamos fazer o seguinte, vamos tampar aqui uma carga e pensar só em uma, né? Essa carga, ela é uma carga positiva. Cargas positivas produzem campos de afastamento. Ó, você viu que essa seta eu desenhei afastando, ó, em cima da mesma linha, porém afastando da carga que gerou esse vetor aqui, certo? Diferente de uma carga negativa. Uma carga negativa, pessoal, carga negativa produz vetores, campo elétrico, campos elétricos, né? De aproximação. Ó, esse vetor E2 está aproximando da carga, tá? Então já guarda essa aí. Eu já estou até adiantando aqui, ó. Se a carga ela é positiva, aqui está um ponto P. Então, o vetor que vai ser gerado aqui no ponto P, tá? Aqui está o ponto P, perdão. Aqui está o ponto P. O vetor que vai ser gerado no ponto P é um vetor de afastamento, tá? Afastamento. Bom, aqui é a carga negativa. Aqui está o ponto P. Tá? O vetor que for gerado a partir do ponto P é de aproximação, tá bom? Muito bem. Tá, vamos fazer o seguinte, então, pessoal, vamos caracterizar o vetor campo elétrico aqui para vocês. Vamos caracterizar o vetor. Todo vetor ele tem módulo, direção e sentido aqui, não seria diferente, né? O módulo é a própria equação que eu acabei de ensinar para vocês. E que é igual a constante do vácuo vezes a carga que produziu o campo elétrico dividido pela distância ao quadrado, né? Muito bem. Então, se aqui eu tenho uma carga Q, tá? E aqui um ponto P, eu tenho que pensar na linha que passa por esses dois elementos, a carga e o ponto, tá? Porque isso vai me dar o que, pessoal? A direção. Linhas retas nos dá o que, pessoal? Nos dá a direção. Direção. Então, qual que é a direção de um campo elétrico? A direção é dada pela reta que passa pela carga Q e pelo ponto P. Então, se eu tenho aqui uma carga e um ponto aqui, eu tenho que pensar na linha, pessoal, que liga, que liga esses dois elementos, certo? Essa linha é uma direção. A direção do vetor campo elétrico é em cima dessa linha. Então, aqui no ponto P, se essa carga for negativa, aqui no ponto P eu vou ter um vetor campo elétrico em cima dessa linha aproximando, tá? O vetor campo elétrico. Muito bem. E o sentido? O sentido meio que já falei aqui também, né? Se essa carga ela é positiva, ela vai produzir um campo elétrico com o sentido de afastar da carga. Se ela for uma carga negativa, ela vai produzir lá no ponto P um vetor no sentido de aproximar da carga. Então, vou colocar aqui de novo, só para você, quero insistir nisso aqui para você não errar. Aqui tem um ponto, vou chamar esse ponto aqui de P1, tá? A partir desse ponto P1, você vai desenhar um vetor aproximando da carga, porque a carga é negativa. Se ela for positiva, a partir do ponto você desenha um vetor afastando da carga. Certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos dar um exemplo aqui para encerrar essa aula de hoje. O exemplo é o seguinte. Você tem uma linha aqui vertical, tá ok? E aqui uma carga que vale 2 microcoulombs. E uma distância aqui, ó, de um ponto P qualquer aqui, até essa carga tem uma distância de 3 centímetros. Aí o exercício está pedindo para você fazer o seguinte, caracterizar o vetor campo elétrico. Caracterizar é dizer qual que é o módulo, a direção e o sentido, tá certo? Suponhamos que esse meio aqui seja o vácuo, tá? Então, para a gente fazer isso que o exercício está pedindo, primeiro a gente tem que achar o módulo. E o módulo é dado pela fórmula que eu ensinei vocês. Muito bem. Aí está aqui, ó, a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 na nona, e a carga, o módulo dela é 2 vezes 10 na menos 6. 10 na nona com 10 na menos 6 vai dar 10 ao cubo, né? E aqui está 9 vezes 2, está aqui, 9 vezes 2, ok? Muito bem. E a distância aqui ao quadrado, a distância é de 3 centímetros. Aí você lembra que 3 centímetros é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a menos 2
metros, né? Então foi isso que eu fiz, 3 vezes 10 na menos 2. Não esquece que esse aqui é o quadrado da distância, aqui, né, da fórmula, né? Então 3 ao quadrado dá 9, 10 na menos 2 ao quadrado dá 10 na menos 4. Na menos 4. Eu elimino o 9 aqui com o 9 de baixo, eu vou ter o que, pessoal? Sobrou 2 vezes 10 ao cubo e embaixo 10 na menos 4. Faço a regra de sinal, vou ter aqui 2 vezes 10 elevado a 7, né? Menos aqui com menos, né? Divisão de potência com mesma base, né? Eu conservo a base, subtrai os expoentes, menos com menos aqui fica positivo, dá 7 positivo, tá bom? Então, agora a gente achou o módulo, né? Que é o valor de 2 vezes 10 na sétima newtons por cubo. Mas ainda falta a direção e o sentido. Bom, aí a direção, ó, conforme a gente já explicou no aqui anteriormente, a direção é dada pela reta que passa por Q e P. Então, qual que é a reta aqui que passa por Q e P? É essa reta vertical. Então, qual que é a direção aqui? Ó? Esse D aqui significa direção. Qual que é a direção? Vertical. E o sentido? O sentido também a gente já explicou, né? Se a carga é positiva, o sentido é de afastamento. Se a carga for negativa, o sentido é de aproximação. Essa carga ela é positiva. Você está vendo aqui, ó, 2 microcúbios. Então, é uma carga positiva. O vetor é de afastamento, que é esse vetor aqui. Então, o sentido é um sentido de afastamento. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia, mas não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like aí pra gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.